Olá para você, então, que acompanha aqui a programação da nossa TV Câmara Guarulhos. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta, ainda gravando online, gravando à distância, em época de pandemia. E a pandemia, que evidentemente é um assunto que a gente vai tratar aqui, mas vinculada à educação. Hoje é um tema muito palpitante para a gente abordar aqui nesse Câmara em Pauta: educação na pandemia. Problemas, soluções e projetar esse futuro, que espero que seja breve, né? Pós-pandemia, na retomada para a educação. Muita coisa a ser discutida, é um tema muito complicado, muito complexo. Como é que as crianças vão ficar sem educação ou tem educação? A tecnologia onde entra? Esses são os assuntos, os temas que a gente vai abordar a partir de agora, com 3 convidados aqui mais do que especiais. A gente recebe aqui a Luana Rezier, que é coordenadora pedagógica do ensino público estadual em São Paulo. Luana, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada a vocês por estar aqui disponibilizando mais um canal para a gente estar falando desse assunto que hoje é tão importante e fundamental. Eu agradeço muito a todos vocês e aos convidados que estão aqui para discutir com a gente sobre isso. Maravilha. A gente recebe também aqui ele que não é o poeta, mas é xará dele, Vinícius de Moraes, mestre em gestão pública pela USP e estudante de pedagogia vinculado ao portal IED, Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional. Vai trazer um pouco de números, estatísticas e pesquisas para contribuir para a melhoria na educação pública. Vinícius, seja bem-vindo ao Câmara em Pauta. Obrigado por atender ao nosso convite. Olá, meu caro, bom dia, tudo bem? A todos e a todas que nos assistem, muito bom dia. A quem compartilha essa mesa virtual também, muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Seja um debate muito profícuo, muito profundo e que informações muito importantes sejam pautadas no dia de hoje. Obrigado pelo convite. Com certeza. Imagina, não tenho dúvida nenhuma que serão assuntos palpitantes e importantes. Também com a gente a Rochelle Paz Fonseca, que é neuropsicóloga e pesquisadora vinculada à Rede Nacional de Ciência para a Educação. Rochelle, muito obrigado por atender ao nosso convite também. Bom dia, gente. Gratidão é o que define eu estar compartilhando, né, esse momento com vocês, discutindo sobre um dos pilares mais importantes de qualquer sociedade, que é a educação, que é um direito para a gente e que promove muito o desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Vamos lá, então. A educação é a base do desenvolvimento de qualquer país, pelo menos eu enxergo dessa maneira. Bom, a gente então nesse primeiro bloco vai abordar um pouquinho dos problemas, né, encontrados aí por professores, por estudantes, pelas famílias, por conta da pandemia, porque foi algo que ninguém esperava, né? Um cenário que abalou aí o mundo todo. Eu queria começar então com a Luana. Luana, você que é coordenadora aí pedagógica do ensino estadual, que problemas você pode apontar no ensino público, principalmente causados pela pandemia? Os principais desafios, o que realmente complicou aí para vocês? Nossa, diversos, né? Porque, infelizmente, quando a gente tem o distanciamento da escola, do aluno, é complicado a gente garantir a eficácia da passagem da informação. Primeiro porque na minha escola hoje a gente trabalha com ciclo 2 e ensino médio, então seria do 6º ano até o 3º ano do médio, e a gente sabe que os alunos, independente deles serem do ensino público ou serem do ensino privado, um adolescente, uma criança, ela não tem aquela maturidade suficiente para estar fazendo um ensino remoto onde ele é dono dele mesmo. Então, esse é o grande X da questão. Muitos alunos a gente sabe que não tem o apoio familiar, não tem a estrutura familiar para que ajude a garantir que esse processo todo também seja garantido. Colocaria como segundo ponto. E o terceiro ponto, que não menos importante, quando a gente fala principalmente na questão do ensino público, hoje qual é a principal ferramenta que a gente utiliza para estar chegando com a educação na casa do aluno? É a internet. E nós sabemos que muitos dos alunos, uma grande parcela da população de São Paulo, do Brasil, não tem acesso a esses meios dentro da sua casa. Então, hoje eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu tenho alunos que não têm computador, às vezes não tem nenhuma televisão para estar acompanhando esse material que é fornecido e acaba aumentando a desigualdade, a chegada da informação dessas crianças e desses adolescentes. Então, eu acho que esses 3 pontos, dentre muitos outros que também existem, que acabam agravando muito esse problema da educação nesse momento de pandemia. Vocês chegaram, Vinícius, a levantar alguma estatística, informação sobre as pessoas que conseguem fazer uso da internet ou não nessa questão da educação?
Sim, nós fizemos um levantamento com aproximadamente 240 redes de ensino de todo o Brasil, pensando em redes estaduais e municipais, né? A Educação Não Pode Esperar foi uma parceria que nós realizamos com o CTE-IRB, né, o Comitê Técnico de Educação do Tribunal de Contas do Instituto Rui Barbosa, que é uma instituição ligada diretamente aos tribunais de contas estaduais e municipais de todo o país. E ao fazer essa parceria, nós fizemos esse primeiro estudo, onde nós alcançamos aproximadamente 12 redes por unidade da federação. Nem todas as unidades da federação participaram. Não é um estudo com efeitos quantitativos, né? Não tem esse reflexo no sentido de uma amostra estatística que deve ser levada em conta a nível nacional, mas ainda assim nós conseguimos ter uma visualização geral de várias unidades da federação. Aproximadamente 20 unidades da federação participaram conosco, e nós utilizamos 2 critérios de seleção para esse estudo, onde nós observamos municípios de baixo nível socioeconômico e os municípios com maior número de alunos. Ou seja, nós observamos exatamente essa questão das desigualdades. Redes muito grandes têm maior complexidade, como o estado de São Paulo, por exemplo, até mesmo na região metropolitana, e as redes que têm maior desigualdade perante o nível socioeconômico dos estudantes. E o que nós percebemos quando nós aprofundamos com as redes municipais e estaduais, os estudantes mais vulneráveis, que são, nesse caso, os que não possuem acesso à internet, ou até mesmo não possuem um equipamento para que seja transmitido um conteúdo, as redes estavam fazendo algum esforço de uma maneira hercúlea mesmo, para tentar levar conteúdo a esses estudantes. Então, você tinha redes que, por exemplo, colocavam, isso é muito na escola, né, nível escola, professores e gestores que gravavam conteúdo num pendrive, conteúdo para a semana ou para o mês, para que o estudante pudesse realizar. Ou até mesmo você imprime materiais para que seja distribuído com o carro da alimentação escolar ou o carro do transporte escolar, passa levando e a entrega depois recolhendo na semana seguinte. Mas isso é uma coisa muito feita à mão, dá para dizer dessa forma, onde os municípios menores conseguem ter essa discricionariedade e essa maneira mais desse mano a mano de interagir com os familiares, com os estudantes. Mas nas grandes redes, nas redes estaduais que nós conversamos, mesmo com todos esses esforços, a tecnologia foi o meio mais consolidado, até porque, enfim, você consegue atingir a maior parte dos estudantes, porém, uma grande minoria ainda fica à mercê das desigualdades educacionais nos rincões de todo o Brasil. Então, isso é um efeito nacional. Não tivemos uma rede que conseguiu estar 100% alcançando os estudantes. Claro, até porque seria muito difícil. Acredito que a tecnologia, a gente vai falar disso evidentemente no programa, venha para ficar ainda na educação, mas a gente tem muitos e muitos e muitos problemas para serem corrigidos, como você bem colocou aí, é quase um trabalho artesanal, né? Claro, ninguém estava preparado, mas que talvez sirva de lição e sirva para a gente conseguir evoluir justamente nesse aspecto. Rochelle, como é que fica a cabeça geral, né? Claro, cada um recebe isso de uma maneira, cada um tem um tipo de reação à pandemia, nós mesmos, né, temos o nosso nível de estresse, o isolamento, enfim. Geralmente, como é que fica a cabeça do aluno com relação aí à questão de aprendizado, à questão da educação? Bom, pessoal, que nem diz a Luana, né, vou replicar o que ela falou, são inúmeras as alterações que nós temos observado, né. Claro que tem aspectos positivos, tá, gente? Maior desenvolvimento de autonomia é um deles, mas o pior aspecto negativo que me vem agora de observação geral e de coleta de dados como pesquisadora e também como clínica em neuropsicologia é a desatenção, né? A diminuição da concentração e o aumento da vulnerabilidade do desenvolvimento da cognição das habilidades socioemocionais. Porque pensem comigo, né, gente? O tete a tete, eu ser modelado, eu ter uma figura de professor na minha frente, eu ver outras colegas estudando junto comigo, além de oportunizar que eu consiga replicar isso, faz com que eu tenha tarefas complexas o tempo todo, 4, 5 horas do meu dia. E em casa, a maioria está parada, principalmente na educação pública. Então, nós já tínhamos um contexto de vulnerabilidade sociocultural muito importante, que agora se maximizou. Então, por exemplo, pré-pandemia, nós conduzimos uma pesquisa com teste de desempenho escolar, em que nós observamos, em São Paulo, Rio Grande do Sul e Rondônia, de 2 a 3 vezes mais quantidade de erros em leitura, escrita e matemática e mais lentidão para executar. Pensem comigo, já tinha esse gap, não é discriminativo isso, gente, é evidência científica.
certo? Então, se já tinha esse gap, o que vai acontecer agora com um ano sem estimulação, a maior estimulação cognitiva e socioemocional natural do mundo, que é a escolarização? Então, a gente vai ter desconcentração, diminuição de adesão, de compreensão, de manutenção de regras, dificuldade de consolidar a leitura e escrita, que vão ser essenciais para qualquer outra matéria, e para a cidadania, né? A gente não precisamos ler e escrever para exercer nossa cidadania, e matemática, que vai ser essencial para qualquer raciocínio lógico abstrato. Então, realmente é bastante coisa para correr. E não são só os alunos, né, gente? Os professores estão com indícios de saúde mental mais rebaixados, com mais ansiedade, mais depressão. Eu sou professora universitária e sei disso. Nós estamos trabalhando em dobro, em triplo. E eu ainda estou no mundo bom, que é a universidade privada, certo? Eu não consigo imaginar como é que se encontram os professores de rede municipal, estadual, com essa angústia de querer cumprir sua missão e não poder. Os pais também. Essa questão da angústia, a Luana vai poder passar bem para a gente, né, Luana? Com certeza. E eu já emendo para você a pergunta que muita gente tem feito: como é que fica o ano letivo, né, dessas pessoas, tanto dos professores como dos alunos, e como é que fica, então, a cabeça aí do professor, como colocou a Rochelle? A gente, infelizmente, a gente brinca hoje que cada dia é um novo flash, né? Porque como realmente foi uma questão muito surpresa, muito inesperada, eu me lembro exatamente lá em março, quando a gente recebeu a notícia de forma bem inesperada que haveria paralisação das aulas, teria o distanciamento social também na escola, nunca que imaginávamos que seria por um período tão extenso. E a gente não imaginava todo o cenário e todos os efeitos que viriam junto com essa tsunami que foi a pandemia do Covid. Hoje, nós não sabemos exatamente como que esse ano vai ser encerrado e finalizado, porque a cada dia nós recebemos orientações novas da Secretaria da Educação, né, orientações novas que vão sendo muito bem modeladas de acordo com o respaldo que a gente tem da Secretaria da Saúde, porque a todo momento, apesar de se importar muito com a questão educacional, com a questão do conteúdo, com a questão socioemocional, que hoje é uma coisa que vai muito além de apenas preencher um currículo. Hoje a gente está preocupado com a questão socioemocional, que todos estão muito abalados. A gente quer garantir a segurança de todos, de alunos, professores e familiares, né? Mas a angústia é muito grande, porque nós sentimos que sempre falta algo. Como a gente bem colocou, como a Roxane colocou e o Vinícius também, a gente sabe de todas as dificuldades que esse momento está trazendo para aquelas pessoas que são mais vulneráveis. E quando eu vejo pelo meu cenário que é dentro de uma escola, eu tenho em média 700 e poucos alunos hoje na minha, se eu sei que um aluno não está sendo atingido, eu tenho agonia, porque eu não estou cumprindo o meu papel de 100%. E a educação, ela é um direito de todos, né? E eu, como professora, como funcionário do Estado na área da educação, é meu dever tentar fazer com que seja atingido 100%. Então, essa agonia, essa ansiedade, esse desespero, eu acho que é a palavra que define bem o momento que nós estamos vivendo, ela é constante, porque a cada dia são novas variáveis, é aquela situação de vai voltar às aulas, não vai voltar às aulas, vai ser assim, daí de repente não vai ser mais. Então, está sendo muito complexo. As cabeças ficam todas um trevo. Eu já preciso daqui a pouquinho fazer a primeira pausa, mas só para a gente arredondar, queria ouvir a opinião de vocês três. Vocês foram favoráveis ao fechamento das escolas nesse período? Porque tudo parou, na verdade, né? Eu acredito que a escola não poderia ser diferente, mas eu gostaria de ouvir vocês que estudam e que estão na área. Era necessário mesmo parar as atividades, Luana? Eu digo assim, pensando na questão da segurança, na saúde, eu acredito que sim, foi uma medida bem tomada, por conta de que sabemos que dentro de uma escola, eu vejo por mim, onde eu tenho 700 e poucos alunos, eu tenho um fluxo e uma dinâmica escolar, onde a todo momento o que é estimulado dentro da escola é a socialização, é o compartilhar, é o toque, não é possível
Hoje eu não consigo enxergar uma escola onde ocorre o distanciamento dentro dela, porque o aluno ele precisa se sentir acolhido. E quando você está presente, você não ter esse acolhimento com contato físico é muito difícil. Fora todas as outras dinâmicas que a gente tem dos horários, de merenda e etc. Então, para um olhar de segurança e saúde, sim, mas a gente sabe o quanto que isso vai trazer de comprometimento educacional, cognitivo, de habilidades e competências, mas que a gente tem a esperança e a gente tem certeza que o foco hoje é garantir vidas. Amanhã a gente vai correr atrás desse prejuízo cognitivo de alguma maneira que a gente sabe que com boa vontade, com esforço, a gente vai achar uma solução. Maravilha. Então, só para a gente aqui ser justo no tempo, eu vou fazer a primeira pausa, na volta eu retomo com o Vinícius e com a Rochelle, falando dessa parte psicológica da sociabilidade, né, do toque, do carinho, enquanto isso ajuda ou interfere no aprendizado, e aí a gente vai tentar apontar algumas soluções, ver o que o Vinícius, nas pesquisas, conseguiu achar de meios. Será que a gente tem meios para evoluir, para arrumar os problemas educacionais, que já eram muitos antes da pandemia e na pandemia se intensificaram? Será que é possível isso? E aí, pensar, claro, depois num futuro pós-pandemia, tá bom? Então a gente faz uma pausa, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Legal, Câmara em Pauta, então, está de volta. Hoje a gente está discutindo aqui educação na pandemia, um tema bastante complexo, bastante complicado, para pouco tempo de programa, mas faz parte, televisão é assim mesmo. Hoje a gente recebe aqui grandes convidados, a Luana Rezier, que é coordenadora pedagógica do ensino público estadual aqui em São Paulo. A gente recebe também o Vinícius de Moraes, que é mestre em gestão pública pela USP, estudante de pedagogia, vinculado aqui ao portal IED, que se chama Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, trazendo aqui um pouco do trabalho de pesquisa para ajudar na melhoria da educação pública, e também a presença da Rochelle Paz Fonseca, que é neuropsicóloga e pesquisadora da Rede Nacional de Ciência para a Educação. A gente, então, terminou o primeiro bloco apontando um pouco dos problemas, né, causados aí pela pandemia na educação, e a gente terminou falando da parte de como esse estudante, esse professor, era afetado pela falta do toque, pelo distanciamento. Rochelle, eu queria que você falasse um pouco dessa parte psicológica. Quanto essa sociabilidade, esse contato direto, ele contribui para o aprendizado e por que é tão difícil manter um distanciamento na escola? Certo, queridos. Então vamos lá. A interação social é a habilidade, é a demanda mais complexa que o ser humano tem. Então lá na pré-escola é a brincadeira, depois as conversações, leitura de texto, produção de texto são as atividades que mais demandam todas as funções cognitivas ao mesmo tempo. Por isso que elas são âncora da aprendizagem, da leitura, da escrita, da matemática e das demais disciplinas. A falta de interação social pode debilitar a saúde mental, então pode dar mais sinais sugestivos de depressão, de estresse, de ansiedade. A ansiedade gerada pela educação remota emergencial, agora quase habitual, pode elevar a tendência de aversão à escola, de evasão escolar e de ansiedade escolar. Então, realmente, isso é muito preocupante. Fora como é que os professores e os pais que estão com seus filhos em casa tentando trabalhar vão lidar com isso. Além disso, na educação pública, né, gente, nós tivemos um retorno muito grande dos cuidadores informais. Então, são aglomerados de crianças socados dentro de uma casa, né, em ambientes com menor índice socioeconômico cultural, e as crianças passando necessidades e cruzando. Então, para completar o primeiro bloco, depois do primeiro mês de fechamento, segundo, quando nós começamos a ter mais indícios de que crianças são pouco transmissoras, quase não pegam, inclusive não passam para os professores tanto quanto se pensava antes, eu sou a favor da abertura das escolas publicamente. Maravilha. Vinícius, tem algum tipo de estatística, pesquisa ou algo que vocês levantaram sobre essa questão do distanciamento, aumentar o estresse, aumentar algum tipo de problema, aumentar a evasão, sei lá, aumentar a briga doméstica, enfim, tem alguma estatística que vocês levantaram a respeito disso? Na verdade, meu caro, estatística não, nós fizemos na segunda fase um estudo qualitativo, onde nós abordamos a questão um dos temas foi o impacto socioemocional na pandemia, e também com um olhar sobre evasão e abandono, né? Tiveram outros olhares também, mas falando especificamente desses temas, nós conversamos com 20 redes de ensino, fizemos uma entrevista em profundidade com gestores, ou até mesmo secretário municipal de educação,
para entender um pouco desses dois aspectos, né, falando do impacto socioemocional e evasão e abandono. E o que nós percebemos de forma geral? As redes estão se preparando muito bem no quesito do impacto socioemocional, no sentido de, pensando de maneira macro, a rede enquanto estrutura, né, a Secretaria de Educação, pensa, elabora ações específicas para o retorno dos estudantes. Então, você já tem uma equipe de psicólogos sendo preparado para acolher, primeiramente, os professores, que depois, sucessivamente, vão acolher os estudantes. Então, você tem esse estilo de ação. Redes com maiores capacidades estatais, ou seja, maior poder de articulação, ou até maior tamanho, conseguem articular com universidades. Então, conseguem residentes de psicologia para fazer um atendimento especializado com professores, com estudantes. De maneira geral, você tem essa construção de um protocolo, digamos assim, do retorno desse impacto socioemocional pós-pandemia. Porém, um aspecto que é interessante, que em contrapartida, pensando na evasão e abandono, que evidentemente, para o estudante retornar, ele tem que ter não evadido nem abandonado. E aí você tem poucas estratégias bem consolidadas nesses dois aspectos. De maneira geral, evasão e abandono, a busca ativa, como nós denominamos na educação, que é uma ação que você deve fazer a todo instante, independente do momento. Agora, na pandemia, você deve intensificar. Poucas redes apresentaram ações bem articuladas, bem estruturadas. Você tem timidamente ações no sentido de muito discricionário, onde o gestor escolar, a gestora escolar, o professor em si, vão atrás desses alunos, tentam manter contato com a família, tentam fazer ligações, WhatsApp, reuniões online, manda bilhete, pede para ir na frente da escola, pegar lá o kit de alimentação ou algum material, para manter esse vínculo. Mas isso é preocupante porque isso é discricionário, ou seja, cabe à escola pensar na ação que ela vai fazer, cabe ao professor ficar incumbido de uma responsabilidade que é da rede como um todo. Então, um dos impactos que nós temos muita preocupação é se essa evolução que nós tivemos ao longo dessas últimas décadas do atendimento, por exemplo, para o ensino fundamental, como é que isso vai ser dado no próximo ano, né, ou até mesmo nesse retorno. Então, pensar no acolhimento socioemocional é muito importante, mas pensar em busca ativa, nesse momento, são ações em paralelo, não dá para pensar uma longe da outra, porque se o aluno evadir ou abandonar, se ele estiver propenso a isso, se ele achar que o ano letivo está perdido, nós teremos um grande problema de quem nós vamos acolher, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, essa cautela também. Nesse aspecto que eu queria, inclusive, incluir a Luana aí, Luana. A gente falou um pouquinho do ano letivo no bloco anterior, né? Como é que fica? Está perdido, não está perdido? Muita gente está perguntando se haverá reposição de aulas. Eu queria que você, se você tivesse alguma informação e pudesse falar a esse respeito. E agora também apontando um pouco das soluções, a tecnologia ela chegou como uma grande solução, mas como a gente falou no primeiro bloco, não é todo mundo que tem acesso, né? Que solução a gente pode apontar nessa época de pandemia ainda, tomando por base que, claro, as escolas estão prestes a serem abertas aí, como colocou a Rochelle, mas ainda não foram. Então, enquanto não são, que soluções a gente pode apontar nesse aspecto? A tecnologia consegue chegar, é uma delas, é uma possível? E a questão do ano letivo, então? Reposição de aulas, como é que fica isso? Sobre a questão da reposição de aulas, hoje a gente não tem informação nenhuma oficial quanto a isso. Qual foi o padrão estabelecido? Nós temos, segundo a lei, né, um período letivo para garantir um ano letivo. E quando houve a questão da paralisação, da pandemia e tudo mais, o que foi estabelecido? Que a gente tinha que ter uma quantidade mínima de horas comprovadas, trabalhadas para se garantir o ano letivo. Então, hoje as escolas, o que elas fazem? São as 800 horas, é isso? Isso, são as 800 horas de garantia. Então, cada escola, ela tem uma forma de trabalhar. Então, a Secretaria de Educação passa para as diretorias de ensino, as diretorias de ensino passam para as escolas. Que as opções que nós temos de acordo com cada realidade, porque cada escola está localizada numa comunidade e existem as suas peculiaridades, as suas formas que são mais fáceis ou não, né? Então, por exemplo, nós temos muitas escolas que fazem o uso, por exemplo, do aplicativo do Google Classroom, né, onde a Secretaria da Educação ela conseguiu uma parceria, onde hoje nós temos um aplicativo que é o CMSP, o Centro de Mídias de São Paulo, onde as aulas elas são vinculadas através desse aplicativo, os alunos eles
tem um pacote de dados onde não gasta a internet deles para eles acessarem e assistir as aulas pelo CMSP, e o Google Classroom está vinculado a esse aplicativo. E também as aulas passam através da televisão com uma parceria com a TV Cultura. Só que cada escola tem a sua particularidade. Por exemplo, os meus alunos na minha escola têm uma dificuldade muito grande no uso dessas tecnologias. E desde o início da pandemia, nós havíamos adotado que utilizaríamos o Facebook da escola, onde era uma ferramenta que a gente já tinha bem estabelecido, porque a gente já utilizava o Facebook para colocar alguns avisos e tudo mais. Então, além do CMSP, que é uma informação que vem lá da Secretaria da Educação, nós, da escola, fazemos as listas de exercícios, montamos algumas aulas, fazemos roteiros e vinculamos via Facebook. A todo momento, nós fazemos uma busca ativa desses alunos, porque os alunos, eles pegam essa informação lá através do Facebook, curso da internet, realizam as atividades, eles têm e-mail do professor, o WhatsApp da escola, o meu WhatsApp, o WhatsApp da direção, para tirar dúvida, para falar com o professor, para entregar as atividades, e a gente vai fazendo um monitoramento dos alunos que estão fazendo e dos que não estão fazendo. Esses alunos que não fazem, a todo momento a gente liga, a gente pede para o pessoal da secretaria entrar em contato, saber, mãe, tá tendo algum problema? Pai, tá tendo algum problema? Aluno, tá tendo algum problema? Às vezes eles remotam para a gente, eu não tenho computador, eu não tenho internet, então o que a gente faz? Vamos imprimir a lista de exercício, você vem pegar na escola. De alguma forma a gente vai driblando os N empecilhos e obstáculos que aparecem na nossa frente. Claro que a internet, hoje a gente espera que seja visto o quanto é necessário que a gente tenha um avanço no uso das tecnologias dentro da sala de aula, porque além da falta do preparo dos alunos, a gente também remota a falta de preparo dos professores, né? Onde a gente tem professores que também têm extrema dificuldade em, por exemplo, gravar uma videoaula, editar uma aula e um roteiro dentro de padrões que a gente estabelece de PDF, Word, ou o que seja. Então, a dificuldade, ela não veio só para o aluno, ela também veio para o corpo docente, que também não estava acostumado com esse modelo tecnológico. Por quê? Está acostumado com o giz e com a lousa, com o tete-a-tete com o aluno. É necessária também uma capacitação, né? Uma especialização. Rochelle... Que infelizmente não... Claro, pode completar. Não, é que infelizmente nunca houve essa capacitação, né? E o que a gente espera é que a partir de agora abra-se os olhos para que se veja que não é um problema apenas do aluno, mas é uma capacitação que o professor ele precisa ter. E já complementando uma coisa que a gente comentou, é a questão do preparo de como o professor vai acolher esses alunos, né? Porque tudo agora vai mudar, realmente tem que ser um novo normal da educação. Como estava, já era uma coisa muito arcaica. Agora, mais ainda. Como eu disse lá no primeiro bloco, até no início do programa, eu acredito que existem circunstâncias que vêm para abrir os olhos, para forçar, para realmente evoluir. A gente tem que aproveitar a coisa ruim para fazer disso uma coisa boa e uma evolução. E a gente espera que dessa vez a educação pública como um todo também enxergue isso, já tinha muita deficiência, a gente espera que a tecnologia venha para incluir, não para separar, né? Porque esse é o grande objetivo da tecnologia, incluir as pessoas, e não separar, e não aumentar o abismo, e não deixá-las cada vez mais frustradas. Falando da frustração um pouco, né, Rochelle? Porque as pessoas que às vezes não têm acesso se sentem muito, muito mais frustradas. Ao passo que, como a Luana disse aqui, professores que também não têm a capacitação podem se sentir frustrados, podem ter essa dificuldade. Muitos aumentaram a carga horária porque precisavam aprender a preparar, então, 12 horas, 14 horas por dia. E eu li também que o governo do estado, para tentar sanar um pouco isso na volta agora, contratou psicólogos para que pudesse atender tanto professores quanto alunos envolvidos com a educação, né, Rochelle? Com certeza. Vamos lá, então, gente. Tô adorando as falas. Olha, eu queria poder ficar 1 hora aqui com vocês. Bom, soluções, tá? Essa história de o ano se recupera, não se recupera cognitivo e socioemocionalmente, gente, a não ser para aqueles alunos e professores que têm reserva cognitiva.
uma resiliência cognitiva e socioemocional além do esperado. Esses vão ter revisão do ano que passou, mais conteúdo novo e vão conseguir com o tempo dar conta. A grande maioria, isso eu incluo para além da educação pública, educação privada também, vão ficar com um gap de aprendizagem. E pensem a sobrecarga de memória, de concentração, de consolidação dessa aprendizagem. Eu vou ter que arcar com o resquício do ano que passou, para eu fazer conexões sobre aquelas matérias, e ainda novo conteúdo. Então, a gente está prevendo, estimando na neuropsicologia escolar, pelo menos uma década de consequências desse ano, certo? Então, seria uma década que o Ministério da Educação e os governos estaduais e municipais deveriam retomar que conteúdos mínimos previstos vão ser solicitados. Isso implica, inclusive, gente, nos sistemas de avaliação. Pensando nas dificuldades tecnológicas, né? Eu tenho 3 pós-doutorados, gente. Eu considero que essa área não veio no meu cérebro de tecnologia. Tá? Eu quase morro para aprender. Então, não é uma questão de escolarização, é uma questão de habilidade específica. Eu tive que fazer vários cursos para conseguir fazer tudo que eu faço hoje online. Eu me coloco muito na pele, né, desses professores. Então, quais são as soluções? Eu acho que é tirar uma aprendizagem disso tudo, mas revisar o que se espera de professores e de alunos. Senão vão ser metas inalcançáveis, a saúde mental pode piorar e os cérebros e as mentes se desligam, porque tudo que é muito difícil, eu não consigo acompanhar, eu vou conversar com um colega do lado, eu vou sair da escola, porque eu fico com uma sensação de baixíssima autoeficácia, autoestima e autoimagem. A frase mais popular que a gente diz, né, Rochelle, é que a expectativa é a mãe da frustração nesse caso, né? Ótima frase. Olha, a sabedoria dos avós tem sido retomada com tudo agora. Então, assim, gente, em termos de solução, tá? Usar muito resumo assim, ó, 3 manchetes. Quais são as manchetes dessa matéria? 1 ou 2 exemplos de aplicação e já dar um novo conteúdo retomando o anterior. Ou seja, vai exigir mais habilidades e formação, como a Luana muito bem disse, dos nossos queridos docentes. Rochelle, só para eu chamar o intervalo, mas antes disso eu queria só que você explicasse um pouquinho melhor. São 10 anos de impacto, é isso? Que 1 ano de pandemia causou? Um documento que foi recentemente lançado pela ONU, tá, gente? Estima décadas, no plural, de impacto na aprendizagem. Eu estou falando de ONU, que tem vários dados de países desenvolvidos. A Unesco prevê a mesma coisa. Eu estou sendo otimista em prever uma década, porque pensem, eu já tinha um potinho vazio, eu tinha um potinho com pouco. As pessoas já estão dando aquele pouquinho. Se cai no esquecimento a matéria anterior, quem é que vai fazer esse gancho ponte? No mínimo, uma década correndo atrás do prejuízo, gente. Isso é muito sério num país como o nosso. Vamos ter muito que discutir nesse terceiro bloco, então, para a gente apontar soluções aqui pós-pandemia, né? A gente tentar projetar o que vai ser esse futuro, espero que breve, repito, pós-pandemia dentro da educação. A gente faz agora uma pausa e daqui a pouco, então, a gente volta para discutir esse tema. Legal, Câmara em Pauta, então, voltando. Hoje a gente está discutindo aqui numa gravação online, né, em tempos de pandemia. Estamos discutindo o quê? Educação na pandemia. Recebendo aqui 3 especialistas da maior relevância. A Luana Rezier, que fala com propriedade como coordenadora pedagógica do ensino público estadual aqui em São Paulo. O Vinícius de Moraes, xará do Poetinha, hein? Mas que é mestre em gestão pública aqui pela USP e estudante de pedagogia, e ele fala pelo portal IED, Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, um trabalho de pesquisa, auxílio para melhorar também a educação pública, né? Contribuir para a melhoria da educação pública, e a presença da Rochelle Paz Fonseca, neuropsicóloga e pesquisadora da Rede Nacional de Ciência para a Educação, falando, claro, sobre como a pandemia afeta aí as nossas mentes e os nossos corações. Luana, eu sei que você tem um projeto que se chama Nas Ondas do Rádio, que tentou justamente levar a informação, o conhecimento para essas pessoas, alunos, professores, pais, enfim, ligar todo mundo durante a pandemia. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto e, na sequência, que você me ilustrasse aí sua bola de cristal e pensasse nesse futuro breve, como será esse retorno pós-pandemia. Já tem algumas escolas sendo reabertas, né, para algumas atividades. Também você pode falar se é a favor ou contra isso, mas temos algumas escolas já sendo reabertas. E então, como é que você imagina que seja esse retorno pós-pandemia? E falar um pouquinho desse projeto Nas Ondas do Rádio, por favor. Na verdade, o projeto ele chama Nas Ondas da Educação. Nas Ondas da Educação, desculpa.
Imagina. É um projeto onde eu, com a parceria com outros amigos que são coordenadores pedagógicos também, a gente percebendo esse distanciamento, essa evasão que a gente estava tendo de muitos dos alunos das nossas comunidades por conta da falta do acesso à internet, da falta de acesso à televisão, estava ocorrendo, a gente pensou, vamos tentar achar uma ferramenta onde a gente conseguiria atingir esse público, e a gente pensou no rádio, por conta que é uma ferramenta de comunicação muito eficaz e ela tem uma capacidade de atingir não só o indivíduo, mas às vezes toda a família. Então a gente idealizou um programa de rádio com a parceria com uma rádio comunitária próxima à nossa escola, que é a Rádio Everest, e a gente começou a montar alguns programas pilotos de uma forma muito rústica, onde eu, o professor Fernando e a professora Tatiane gravávamos em casa e fazíamos o programa. Depois de um tempo, a gente estruturou a nossa programação em blocos, onde a gente tenta contemplar não só a questão do conteúdo, porque a gente fala que hoje o nosso foco, é claro que a gente tem a preocupação das competências e das habilidades que esses alunos precisam ter, mas a gente está muito preocupado com as competências socioemocionais que eles estão perdendo com a falta da escola. Porque a gente sabia que, às vezes, o único momento que esse aluno brincava, sorria, se alimentava, tinha saía do problema que muitas vezes ele vive dentro de casa, era dentro da escola. Então a gente tentou, com o programa de rádio das Ondas da Educação, levar para esses alunos. Hoje, graças a Deus, o programa ele está com uma rede de vários profissionais que nos ajudam, então a gente não tem só professores. Quem quiser conhecer, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o YouTube. A gente também fez acessibilidade para os alunos surdos, então grande parte do nosso conteúdo, a gente tem um intérprete, na verdade 2 intérpretes de Libras, onde faz a tradução e a interpretação para a língua de sinais, para que esse público que também está muito excluído tenha acesso a informações, e está bem legal, né? Então quem quiser conhecer mais do Nas Ondas da Educação, vai lá no Facebook, vai no Instagram, coloca lá, Nas Ondas da Educação, para vocês saberem mais sobre o nosso projeto. Em relação à volta às aulas, eu acredito assim, que muitas escolas, por conta da quantidade dos alunos, da equipe que tem, é muito bacana que elas tenham a possibilidade de fazer essa reabertura para o reforço e recuperação de alguns alunos, quando é possível, na verdade, né? Mas também acredito que isso tenha que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem estruturada, porque a gente sabe que a gente vai estar acolhendo e abraçando alunos com diversas realidades, professores e funcionários com diversas realidades, né? Onde muitos deles a gente sabe que a gente acompanha que estão com medo desse retorno, com medo da aglomeração, pais que estão muito apreensivos em mandar os seus filhos para a escola. Então, alguns que podem ter perdido familiares para a Covid, né, Luana? Sim, nós sabemos que muitos alunos perderam pai, mãe, irmãos, tios, e eles estão muito sensibilizados. Então, o nosso primeiro foco hoje, nosso primeiro ponto, é como que a gente vai estruturar o acolhimento dessa volta às aulas, como que a gente vai fazer toda essa retomada desse tempo que houve esse distanciamento, que houve essa educação remota, e a gente sabe que isso vai levar muito tempo, vai levar muito esforço, e que realmente a gente precisa de uma base de pessoas que nem, por exemplo, como a Rochelle, que elas tenham um conhecimento muito maior sobre a mente humana, de como que essas coisas vão se dar, como isso vai se estruturar. Porque, infelizmente, a gente ainda ouve pessoas que dizem assim, o aluno não está fazendo porque ele está com preguiça, imagina, ele está em casa. A gente está ouvindo, né, fazendo um gancho para essa questão do Setembro Amarelo que a gente está vivendo, que é o mês sobre prevenção do suicídio, saúde mental. Ainda tem muitas pessoas que levam em conta que essa ansiedade, que essa depressão, que todo esse movimento ainda é frescura, que é mimimi. Então, a primeira coisa, eu acho que a gente precisa começar a quebrar alguns tabus, quebrar e falar sobre alguns movimentos que a gente sabe que é realidade, e aos poucos a gente tem informação, que a gente dê as mãos, que a gente trabalhe em rede, que eu acho que essa vai ser a única solução para que a gente tenha um retorno garantido e eficaz. Não simplesmente que a escola, que as creches voltem a ser um depósito de adolescentes e crianças que simplesmente vão para lá e se virem, né? A gente precisa de realmente estrutura para que esse retorno se dê da melhor forma possível. Depois, vou ver se dá tempo de fazer no finalzinho do programa a pergunta,
E aí, como é que faz para conseguir essa estrutura, né? Agora, o que eu acho que falta para as pessoas, Luana, é elas saírem um pouco das bolhas onde elas vivem, né? Das bolhas sociais, porque a internet ela é muito bacana, como eu disse, deveria incluir, nos aproximar, mas muitas vezes ela afasta as pessoas no sentido de que você consegue se isolar, evitar o contato com o outro, ou ter o contato até a medida que você quer, para não te atrapalhar, não te machucar, não te problematizar. E aí você se esquece de viver um pouco o sangue, né, o dia a dia, a veia, e ver as pessoas pegando o transporte público para sair 5 horas da manhã de casa para trabalhar, para viver um pouco a realidade social, sair da bolha e ver como a sociedade ela é realmente complexa e as pessoas evidentemente têm problemas. E qualquer um que perdeu familiar para a Covid sabe quanto isso abala, imagina nas pessoas que já são mais vulneráveis. Rochelle, eu queria que você falasse um pouco do portal Ciência para Educação, do projeto, que me parece ser bastante bacana, e também, evidentemente, a sua expectativa para esse retorno pós-pandemia em termos psicológicos, mentais, educacionais, o que a gente pode esperar? É possível reabrir as escolas, então, que você já defendia? É possível ter na escola o distanciamento social? Como a gente faz para lidar com o medo dos pais, das crianças? Como é que fica isso? Problematiza tudo isso aí para a gente. Vamos lá, Leandro. Haja poder de síntese, hein, galera? Mas então, gente, a volta às escolas, eu entendo perfeitamente o medo da Luana. Gente, eu tô indo no supermercado com medo ainda, apesar de eu ter em mãos todas as evidências de que tem inúmeros outros vírus e bactérias que matam e que transmitem muito mais do que o coronavírus, certo? Então, assim, o que eu vejo? As manchetes estão muito de terrorismo psicológico. Nós sabemos que até 9, 10 anos as crianças têm um índice muito menor de transmissibilidade, e o prejuízo, como a Luana muito bem falou, para crianças até 6, 7 anos, que quase não têm ambiente positivo de brincadeira. Nós temos visto alguns indícios de mais violência doméstica, de isolamento social. Então, o que nós esperamos para agora? Né? Nós esperamos que as crianças e os adolescentes saiam com muita vontade de ir para a escola pela interação social, por rever amigos, e como a Luana bem disse, eles vão querer se abraçar, se tocar. Então, é uma nova aprendizagem. Eles vão ter que entender que não dá para ficar o tempo todo se abraçando e que vão ter outras maneiras de manifestar carinho. Isso pode até ser uma vantagem depois para entender as manifestações de carinho dentro de casa, quando as famílias não têm esse toque, né, como ação muito familiar, certo? Quanto à Rede Nacional de Ciência para a Educação, gente, nós vamos comemorar 6 anos, né, de existência, agora em novembro. Ela surge justamente para diminuir essa distância, já que o termo está tão em voga, a distância agora, entre pesquisas feitas com dinheiro público, né, ou privado, e transmissão para a ponta. Então não adianta mais a gente ficar sendo pesquisador maluco, só produzindo dentro do nosso laboratório e do nosso grupo de pesquisa, e não devolver para a comunidade o que a gente estuda. É um dever moral e ético de todos nós. Então, a Rede Nacional hoje tem documentos gratuitos no seu portal, tem podcasts, tem posts muito interessantes, tem vídeos que podem ajudar na formação de professores, tem um curso gratuito que a Rede Nacional de Ciência para a Educação fez comigo e com mais 3 colegas, junto com a ONG Somos Educação para os professores. Tá? Então, tem muitas ações para tentar acolher o nosso público professor, que ele possa trabalhar com base em evidência científica. Perfeito. Mas você imagina que nesse retorno, embora as pessoas vão ter que se acostumar um pouquinho com esse distanciamento, essas novas formas de mostrar carinho, mostrar afeto, você entende que as pessoas dessa faixa etária, principalmente os adolescentes, que a gente sabe que os hormônios estão pulando, né, para ter aquele contato físico, dá para Leandro, vamos cair na realidade, eles já estão se encontrando. Aqui no meu condomínio, na rua, eu tô vendo a galera toda junta, se beijando. Por que só a escola não pode, gente? Justamente a escola que vai prevenir eles de uma adultez doentia, com menos futuro. Eles já estão se encontrando. As festas clandestinas existem em todas as cidades. Tá? Tem indústria ganhando dinheiro em cima disso. Então, eu acho que a gente tem que cair um pouco na realidade e pensar assim, ó, na escola é isso e pronto. Pensar em maneiras de ensinar. A gente tem que parar com aquela coisa de passar a mão na cabeça de criança e de adolescente como se eles não tivessem condições de aprender regra. A regra é essa, gente. Para vocês irem para a escola e aprender e conviver com os amigos, essas vão ser as novas regras e todo mundo vai ter que tentar aderir. Eu sei que vai ser difícil, mas como um dia foi difícil aprender a ficar 4 horas sentado numa cadeira, numa classe, a gente vai ter que investir num período de transição nessa nova aprendizagem.
Se trata o adolescente como se ele não tivesse inteligência, né? Mas a gente esquece que a gente foi adolescente um dia também e a gente tinha poder de entender, de ter esse poder cognitivo, enfim. Quero parabenizar você pelo projeto aí, o pessoal do portal, da Rede de Ciência para Educação, a Rede Nacional de Ciência para Educação, muito bacana. O projeto da Luana, muito bacana nas ondas da educação. E agora quero que o Vinícius fale um pouco também do IED aí, que é a interdisciplinaridade, né, para o debate da educação, para essa melhoria do setor público. Falasse um pouquinho do que vocês fazem, Vinícius, e depois de tudo que você viu, leu, coletou de dados, que você desse um pouco da sua opinião pessoal também, né? Afinal, você é um ser humano, sobre esse retorno da educação pós-pandemia. Bacana, minha gente. Então, o IED, né, nós trabalhamos numa perspectiva E eu falando IED aqui, informações. né? É IED, então. Deixa eu falar certo. IED. Mas tá certo também. A maneira da pronúncia continua sendo interdisciplinaridades evidentes. Mas, pensando como missão, a gente tem muito, assim, na veia, como você bem disse, disseminar informações de qualidade, que sejam referências mesmo, que possam auxiliar gestores públicos, que trabalham diretamente com a educação, evidentemente, para que auxiliem na tomada de decisão. Então, nós trabalhamos sempre numa vertente de observar boas práticas educacionais, o que funciona em educação. Então, nós temos outros estudos nessa área. E aí, quando iniciou o momento da pandemia, especificamente, nós falamos, bom, nós precisamos entrar nesse debate para fazer as nossas contribuições também. Então, nós já tínhamos uma parceria bem consolidada com o Tribunal de Contas, né, mais especificamente com o Instituto Rui Barbosa, que conglomera os tribunais de contas de todo o país, em âmbito municipal e estadual. Então, é uma parceria transversal, um diálogo que nós conversamos diretamente com pessoas de áreas interdisciplinares, e a partir disso nós elaboramos esse estudo, né, a Educação Não Pode Esperar. Na primeira fase, nós tínhamos muito como objetivo fazer um mapeamento quantitativo das ações que as redes estavam tomando ali no início da pandemia. Então, se elas tinham estratégias educacionais elaboradas, para quais etapas elas atendiam, qual era a frequência. Aliás, falando até mesmo de formação continuada, que foi um tema lá atrás, nós tínhamos detectado que 61% das redes que participaram do nosso estudo não tinham pautas formativas direcionadas aos professores. E esse dado, nós, olhando novamente no caráter qualitativo, nós continuamos observando que formação para professores, mesmo a pandemia se estendendo muito mais tempo que todos imaginávamos, poucas redes estão com ações específicas, pautadas para a utilização das tecnologias, tanto para os estudantes como para os professores. Via de regra, os estudantes conseguem dominar com maior facilidade, eles têm algum equipamento, os professores têm maiores dificuldades. É muito interessante porque hoje nós seguimos a Base Nacional Comum Curricular, a quinta competência fala de cultura digital, e nós temos essa defasagem nesse sentido. Então, esse é um ponto que nós temos que trabalhar com, que realmente veio para ficar. Até porque, pensando nesse estudo do Volta às Aulas que nós fizemos, né, do levantamento, as redes estão pretendendo trabalhar no modelo híbrido, onde você tem o revezamento dos estudantes. Então, não são todos os estudantes que voltam de uma única vez. A ideia é que você não tem critérios também definidos de forma que todas as redes pensam da mesma maneira. Há redes que vão voltar 50-50, ou seja, eu pego uma turma, divido na metade, uma turma vai na segunda, a parte da turma vai na segunda, a outra parte vai na terça, depois ela volta na quarta, depois a outra na quinta, na sexta planejamento para os estudantes. Tem algumas que vão dividir uma semana inteira é um grupo de estudantes, na outra semana é outro grupo de estudantes, ou seja, nós estamos vivendo um verdadeiro laboratório a céu aberto, onde as redes estão pensando, engatinhando, de que maneira elas vão estruturar. Então, esse é um dos pontos. Para você poder cumprir o currículo, uma das maneiras que as redes estão pensando é, primeiro, trabalhar com ensino híbrido, e segundo, você tem uma questão de aprendizagens foco. Você trabalha com as redes de maneira geral, que é onde elas revisitaram seus currículos estaduais ou municipais, à luz da Base Nacional Comum Curricular, para que naquele conjunto de habilidades, naquele mundo de habilidades que você tem em todos os componentes curriculares, bom, eu tenho pouco tempo e muita coisa para tirar o atraso. O que é a aprendizagem em foco? E aí nós temos um material muito interessante, né? Não fomos nós, que é a educação como um todo, o Instituto Reúna elaborou um material muito bacana, que é o Mapas de Foco, onde você tem basicamente todas as habilidades da Base Nacional Comum Curricular lá dentro, e aí você tem as prioridades, onde você denomina por aprendizagens foco, que são esse grupo de habilidades que você deve pensar nesse momento onde eu devo focar realmente os meus esforços. Então, enquanto corpo docente, enquanto gestor educacional, eu faço essa gestão da aprendizagem.
Esse é um dos pontos que a gente observa por volta às aulas que é muito importante. Priorização curricular, a questão do ensino livre. Outro ponto que é muito importante que a gente já observa é em relação aos protocolos sanitários. Você realmente precisa ter mais que os protocolos elaborados, que redes ainda estão elaborando ou até mesmo engatinhando, você precisa ter eles já sendo efetivados. Independente do momento que o volta às aulas aconteça, algumas coisas elas são assíncronas. Você já precisa, enquanto gestor educacional, estar focado em um grupo de ações, principalmente nesses protocolos sanitários, onde você pensa em medidas de distanciamento social, onde você pensa na questão da readequação dos espaços e tempos escolares, exatamente essa questão das interações. Como é que você vai fazer o horário de entrada, por exemplo? Todos os estudantes chegam numa única vez, eu vou fazer escalonado, o transporte escolar, como eu repenso as rotas. Esses são grandes desafios que entram dentro do protocolo sanitário e que você, gestor educacional, já tem que, de maneira assíncrona, pensar, independente se as aulas voltam amanhã ou só ano que vem. E aí nós temos um pouco dessa letargia. Está virando um fla-flu de volta, não volta. E aí a pergunta é, o que deve ser pensado para o volta às aulas, independente do momento? E aí, enfim, temos a questão priorização curricular, protocolos sanitários, temos a questão também das defasagens, de mensurar. Avaliação diagnóstica é um ponto importante. Você precisa, enquanto rede educacional, já pensar, elaborar itens ou contratar quem faça avaliação diagnóstica. Para quê? Eu preciso saber quais são os grupos de estudantes que têm maiores dificuldades. Esses voltam primeiro, esses estão a prioridade. Eu preciso ter contato. Há estudantes que, durante a pandemia, você tem o auxílio de familiares que ajudam, estimulam o estudo. Mesmo que o familiar não conheça tanto, ele estimula. Mas há grupos de estudantes que, com a tecnologia, não sente interação, não sente vontade, não tem estímulo. Não é que, e ele não aprende desse método. Há métodos diferentes de aprendizagem. Então, você precisa priorizar esse grupo de estudantes com a avaliação diagnóstica, você determina. E, por fim, não menos importante, a questão da educação infantil. Aqui nós estamos com uma coordenadora da rede estadual, mas uma coisa que nós levantamos a bola, como polemizando mesmo, a educação infantil, ela majoritariamente está nas mãos dos municípios, né? A questão é, você elaborou um currículo a nível nacional, na base nacional, depois você tem os currículos que são territoriais, porém hoje está uma questão de batata quente. Opa, eu não atendo essa etapa, eu não cuido muito bem disso. Por que as redes não trabalham em regime de colaboração? Se eu tenho hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, o centro de mídias com uma estrutura tremenda, por que eu não uso para pensar em pautas formativas para todas as etapas de ensino? E aí, isso é de maneira transversal. Eu não estou falando do ensino médio, eu não estou falando do Fundamental 2, do Fundamental 1 ou da educação infantil. Eu tenho que pensar em pautas formativas para todas as etapas. O currículo, ele é um só. Você pensa no estudante na sua integralidade. O estudante que hoje está na educação infantil, a criança, o bebê, em algum momento ela vai cair na rede estadual e isso vai, de alguma maneira, reverberar. Então, as redes estaduais, com maiores capacidades estatais, precisam corroborar com os municípios na questão de pensar em pautas formativas e os municípios também para a educação infantil. O atendimento desse não volta. A gente sabe que não tem como dar instruções, regras para um bebê, para uma criança pequena, para que ela assimile de uma forma rápida. Mas você precisa o quê? Pensar em roteiros de atividade para que os familiares consigam minimamente ainda ter um pouco de fôlego nesse momento, enquanto a gente não retorna, porque senão eles ficam desassistidos e a escola para de fazer sentido enquanto espaço de auxílio, enquanto espaço de cuidado, enquanto espaço do brincar. A escola consegue, o professor é criativo, ele consegue ter essa autonomia, mas as redes precisam dar esse respaldo para que ele sinta-se seguro. E isso é independente da etapa e independente do momento que as aulas retornem. Mas é isso, a princípio a gente precisa de priorização curricular, diagnóstico das defasagens escolares, protocolos sanitários bem definidos. A questão da educação infantil, ela carece de muita atenção mesmo. E aí, por fim, você tem que pensar em ações para evasão e abandono escolar. Isso, na minha opinião, é o principal. Vinícius, sua explanação é brilhante. Infelizmente, já estourei esse bloco em muito, então eu vou ter que aqui pedir as considerações finais de cada um de vocês em 1 minuto. Mas eu acho que as principais questões a gente conseguiu abordar no programa, né? A gente não consegue aprofundar muito, porque a gente não tem muito tempo, mas a gente conseguiu passar por elas. O que você colocou aí é algo que, na verdade, toda a sociedade sempre pediu, que é a gestão pública sem a política, né? Sem a politicária de município versus estado, versus aquela política partidária, que, na verdade, os governantes possam literalmente governar para a sociedade, para a população, mas a gente ainda vive num país
atrasado politicamente, em que em algumas regiões do país a gente ainda tem voto de cabresto, coronelismo, então enquanto essas coisas existirem, é muito complicado, o voto comprado, né, as pessoas sendo influenciadas por uma cesta básica, fica muito difícil porque há interesse em que as pessoas tenham desinformação, tenham fragilidade social, para que a política possa se perpetuar assim. Enquanto isso acontecer, a gente vai viver essa dificuldade em todas as esferas públicas, na saúde, na educação, que é a base do desenvolvimento de um país, infelizmente isso acontece. Como eu estourei bastante, eu vou pedir as considerações finais aí em um minutinho. Luana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter participado, obrigado pela sua contribuição, viu? Obrigada, muito obrigada a vocês por esse espaço da gente estar falando sobre um assunto tão importante. É claro que o tempo é curto, mas a única mensagem que eu tenho para passar é que, assim, hoje nós precisamos levar em conta que a educação, ela é a ferramenta principal para a gente mudar o meio que a gente vive. Então, a gente precisa, sim, investir em educação, e quando a gente tem esse pensamento, é claro que as pessoas que vivem esse meio, né, os professores, os especialistas, eles são fundamentais, mas todos podem fazer a sua parte. Então, as famílias têm um papel fundamental, os alunos têm um papel fundamental, os professores têm um papel fundamental, porque a escola, ela é uma extensão da nossa casa, ela é a segunda casa de todos, né? Então, vamos fazer desse espaço um lugar melhor, mais seguro, mais acolhedor, e aos pouquinhos, eu acredito que a gente vai se encaixando para esse novo normal, sempre com a boa vontade, sempre com muito amor, que eu acho que é a ferramenta para que as coisas façam dar certo. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de falar aqui do nosso trabalho e também do projeto do Nas Ondas da Educação. Imagina, Luana, a gente que agradece e que a pandemia nos ajude a tornar realmente uma sociedade melhor, a participar de uma sociedade melhor. A gente espera que as pessoas mudem o método de pensar, o modo de pensar e realmente se importem mais com as outras pessoas, principalmente criando uma consciência coletiva, que é o que falta muito aqui. Rochelle, muito obrigado também. Considerações finais, por favor. Valeu pela contribuição, viu? Primeiro lugar, Leandro, Luana, Vinícius de Moraes, adorei passar esse momento com vocês. Quero agradecer ao Roberto Lente, a Marília Guimarães, coordenadores gerais, que eu faço parte do corpo técnico-científico da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Minha mensagem principal é, gente, se educar, se escolarizar também é viver. Né? Um ano sem escola não é recuperável para a maioria das pessoas, quanto maior for a vulnerabilidade sociocultural. Porque nós temos janelas ótimas, períodos críticos de desenvolvimento do cérebro, que se não passa naquele momento a estimulação, já não vai ser mais no seu nível ideal. E nós já sabemos que nós estávamos longe do nível ideal, andando sozinhos. Então a solução é repensar a hierarquização, as conexões entre esses conteúdos escolares, priorizando que as crianças, os adolescentes, os professores tenham alguma sensação de que estão conseguindo cumprir o seu dever, né? E retomo as palavras da Luana de corresponsabilidade. Todos são agentes nisso. Pais, tios, avós, professores, gestores. Obrigado, Rochelle. Muito obrigada. Porque não adianta você delegar a educação da criança só para a escola, né? E não fazer nada em casa, ou também só em casa. Isso é utopia, exatamente. Leandro. Isso é utopia. Muito ruim para a escola. Só a escola não vai formar cidadão e só a família também não. Tem que estar todo mundo junto. Professores são anjos, né? Mas são humanos antes de qualquer coisa. É verdade, são heróis também, viu? Vinícius, muito obrigado por ter participado também. Valeu pela contribuição. Sua consideração final, por favor. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado por participar dessa mesa maravilhosa. Todas as contribuições foram muito boas. Agradeço também ao IED pela oportunidade, Ernesto, Letícia, que estão sempre conosco, aos tribunais de contas, que são parceiros nossos, né, o CTE Híbrido é um grande parceiro desse estudo. Considerações finais volta às aulas não deve ser um fla-flu. Nós precisamos de discussões, nós precisamos de diálogo intersetorial, transversal. Não é trivial esse tipo de coisa. Falar é fácil, mas fazer não é tão difícil também. Nós temos informações, nós temos municípios trabalhando de uma maneira assim, estados trabalhando de uma maneira assim. Então, vamos buscar conhecer quem são essas boas práticas, conhecer quem é que já está se planejando e o que estão fazendo. Muitas redes estão utilizando recursos muito simples, mas essa vontade de fazer a diferença, essa vontade de acolher os estudantes e de preocupar-se com o aprendizado, com o acolhimento, é essencial. Mas sempre é importante. O diálogo com a saúde é importantíssimo. Afinal de contas, eles são os especialistas. Portanto, diálogo intersetorial é importante, transversal e de uma maneira onde a comunidade escolar esteja envolvida como um todo.
Nós não e os gestores educacionais têm que estar muito atentos a isso para fazer essa conexão entre as áreas. Então, antes de qualquer fla-flu, antes de volta ou não volta, pensar em soluções, pensar o como volta, leva tempo, é demandante, então isso já é para ontem. Então, é a nossa pauta do dia aqui enquanto IED. Valeu, Vinícius. Obrigado, gente. A gente quase dobrou o tempo de bloco. Chefe, desculpa, mas a brincadeira, realmente o tema foi muito palpitante. E como a gente está numa TV pública, né, num órgão legislativo, dá para a gente até ser um pouco flexível com o tempo. Eu fiquei preocupado mais pelo horário de vocês, mas eu agradeço muito as contribuições. O debate ele é muito extenso. Espero que a gente tenha conseguido passar para você que assistiu aí em casa, o Câmara em Pauta principalmente, um pouco dessa problemática da educação, né, nesses tempos de pandemia, um pouco das dificuldades enfrentadas e das soluções que a gente vai ter que tentar encontrar daqui para frente, mas principalmente que o diálogo possa se estabelecer sempre, que as pessoas possam conversar, que as pessoas possam ser mais conscientes, entenderem que nós vivemos numa sociedade, sociedade é um coletivo, a gente não pode pensar só em nós, tem muita gente que sofre muito, muito mais do que nós. Muito obrigado a você que assistiu ao Câmara em Pauta de hoje, espero que a gente tenha esclarecido e a gente volta a se ver então numa próxima oportunidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente.